É um prazer participar da Semana Pedagógica Moonshot 2023. Esta é uma das mais de 150 palestras. Inscreva-se, participe, há um certificado de 50 horas esperando por você. Sou o professor André Rocha. O nome da minha palestra é Metodologias Ativas, Gamificação a partir de um formulário Google. Eu sou o professor André Rocha, sou graduado em Pedagogia e Computação, mestrando em Tecnologias Emergentes na Educação, servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal há quase 26 anos, dos quais 11 com formação de professores. Sou também Google Innovator. Bem, o objetivo dessa palestra é apresentar algumas possibilidades de configurações de um formulário Google de modo a transformá-lo em uma atividade gamificada. Bem, a gamificação é um dos principais métodos de aprendizagem ativa utilizados hoje, né? Trata-se essencialmente de trazer elementos comuns a videogames, como desafios, regras, narrativas e storytelling em geral, para o ensino. Então, é contextualizar um ambiente, né, voltado para o jogo, para essa narrativa, né, de desafio, de vencer etapas, né, para um contexto pedagógico. Né? Então, esse tipo de metodologia ativa, de gamificação, é uma das mais utilizadas atualmente. E aí, para fazer essa demonstração prática, né, de certa forma prática, com um pouco de teoria, eu criei uma apresentação, de certa forma interativa, né, para as pessoas que estiverem assistindo essa palestra, vão poder ter acesso aí no QR Code, né, que está aparecendo na tela, ou acessando pelo link também que está aí logo abaixo, tá? Então, seja pelo link, seja pelo QR Code, a tela de apresentação, vocês devem estar vendo aí agora a minha apresentação, né, o meu formulário, e no caso, eu vou fazer primeiro o preenchimento, né, vou fazer uma apresentação de 2 etapas, com primeiro o preenchimento desse formulário, explicando cada passo dele, e depois do preenchimento a gente vai entrar no modo de edição, para eu mostrar como que foi feito cada etapa, né, cada questão aí desse formulário. Então, a gente tem aí a primeira pergunta, né? Você já conhece e domina completamente um formulário Google? Caso você responda sim e mande para a próxima etapa, o formulário ele vai dizer o seguinte: clique em enviar para concluir. Né? Então, significa aqui que não há muito o que ser feito. Né? O formulário está no ponto de enviar. Porque, teoricamente, a pessoa que preencheu ali com a opção, né, ela respondeu: você já conhece, domina completamente o formulário Google? Sim, plenamente. Então, não precisa, né, teoricamente não precisa aprender muita coisa mais. Mas caso você esteja ali naquela condição de não domino completamente, quero saber mais, então a gente vem para a próxima, em que o formulário vai dizer o seguinte: estamos juntos, vamos aprender. Né? Então, vamos para a próxima questão. A respeito dos requisitos. Para a criação de um formulário gamificado, é necessário dominar os tipos de perguntas que possibilitam direcionar o jogador conforme ele vai respondendo às perguntas. Deste modo, utilizar questões objetivas com redirecionamento ou subjetivas com condicionais fazem toda a diferença. Significa que esse formulário ele tem que ser configurado de uma maneira em que, à medida que a pessoa que está respondendo, no nosso caso, os estudantes estiverem jogando, ele vai respondendo e o próprio formulário vai direcionando o caminho dele, vai trilhando ali conforme as respostas que ele for, né, selecionando, for preenchendo, à medida que ele vai acertando ou à medida que ele vai errando. Então, o formulário ele vai ganhando um direcionamento relacionado com as respostas.
Então, eu fiz aqui 4 itens, né? E aí eu especifiquei em cada um dos itens o que cada resposta vai direcionar. Então, essa primeira aqui, esta opção volta para a primeira seção do formulário. Se eu marcar aqui e eu clicar em próxima, ele vai me mandar lá para a primeira pergunta, né? Que foi aquela pergunta lá falando sobre se a pessoa que está respondendo, se ela domina. Essa opção aqui passa para a seção anterior. Então, se eu responder e clicar em próxima, ao invés dele avançar, ele vai voltar, porque eu direcionei, né, eu condicionei o formulário para que, ao selecionar aquela opção, ele vai voltar uma questão, vai voltar um item, uma seção. Se eu marcar esta opção, ele vai ser direcionado para o final e envio do formulário. Então, vamos testar aqui, próxima. Ele clica, clicar e enviar para concluir. E a última opção, que eu já coloquei de propósito, que foi exatamente para, após a explicação das 3 primeiras opções, a gente vinha aqui para a opção de continuar, né, na caminhada dentro desse formulário. Então, o primeiro item aí, com relação ao uso de uma questão subjetiva, né, em que apenas uma resposta, apenas a resposta correta, né, ou alguma dentre as respostas corretas que eu tenha marcado ali na configuração do formulário, e eu vou falar sobre isso na hora que eu estiver no modo de edição, é que se eu errar a questão, ele não vai permitir que eu avance. Então, vamos ver aqui como funciona. Sou o astro-rei, brilho no céu durante o dia. Eu sou o... Então, assim, a gente já deve ter imaginado, vocês já devem ter imaginado aí que a resposta para essa questão aqui é a palavra sol, né? Mas eu vou colocar de propósito a palavra lua, que não é a resposta correta para esse item, e o formulário ele já me indicou aqui, resposta errada, né? Poderia ter colocado ali, tente outra vez, não é esta a resposta correta, né? Algumas pessoas assim evitam colocar o negativo, né? Então, fica a critério de cada um sobre que palavra, né, que frase ele vai indicar que que a resposta que foi colocada ali não está certa, né? Eu vou colocar aqui sol, que é a nossa resposta para esse item. Percebam que, ao ter colocado a palavra sol, ele permitiu eu avançar para a próxima charadinha, para a próxima pergunta. Eu vou voltar ali na palavra e vou colocar todo em caixa alta. Para ver aqui se ele avança. Percebam que avançou também. Então, tanto faz escrever sol, com apenas a inicial maiúscula, como sol escrito da maneira integral, né? Completamente em caixa alta. E aí, vimos aqui para mais uma questão, né? Uma questãozinha bem simples, né? Qual a metade do dobro de uma dúzia? Então, aqui, se eu colocar 12, que é a resposta, ele vai me dizer o seguinte, número incorreto. Então, ele já me indica aqui que o tipo de resposta ela tem que ser escrita com algarismo, né? Eu posso colocar isso, inclusive, na orientação da questão, né? Na descrição da questão, eu posso discriminar, falar assim, preencha com números, né? Preencha com algarismos. Então, eu vou colocar um número errado, né? Vou colocar 11, né? Para ver o que ele vai fazer aqui, o que ele vai dizer. Não permitiu, se eu colocar 10, né? Então, eu vou colocar 12, que é a resposta, e vou para a próxima aqui. Ele avançou para o próximo item. Na hora de colocar no formulário, eu também posso utilizar não só palavras, né, não só itens descritivos, né, com relação ao texto, né, mas eu posso colocar imagens. E o interessante de ressaltar o uso de imagens, não somente pela questão de que muitas vezes a imagem ela já diz mais que o texto, ela já consegue passar uma mensagem maior do que o texto, é a possibilidade de trabalho com esse tipo de formulário, inclusive na alfabetização, né? Então, eu posso utilizar
alguns itens nas minhas opções em que vão auxiliar crianças, né, em fase de alfabetização, em que o uso de imagens é mais frequente, né? E aí eu tenho aqui só o satélite natural da Terra, né? Nós temos aí a opção 1 e a opção 2. Né? Eu vou colocar aqui propositalmente a opção 1 como a minha resposta e vou clicar na próxima aqui, para ver se eu consigo avançar no formulário. E aí ele me disse o seguinte, ó, deu ruim, né? Aí eu coloquei a imagem do Drake, né, que é atualmente muito utilizada em memes, né, indicando aí que não deu muito certo a resposta. Eu espero que esse formulário tenha uma dimensão, tenha uma abrangência grande, essa palestra tem uma abrangência grande, mas que eu não seja acometida aí, não seja processada aí por uso indevido da imagem aí do artista, né? Então não deu certo aqui a resposta. Eu vou voltar, né? Vou voltar e vou selecionar aqui a Lua, né? Que é a resposta correta para essa questão. E vou avançar aqui. Muito bem, né? Então, assim, é a outra parte do meme, a parte que indica aí que deu certo a resposta, né? Então, o Drake aí indicando que beleza. Próxima. Estou utilizando mais um exemplo de direcionamento, aqui no caso com 3 itens, né? 3 questões subjetivas. O que é um triângulo equilátero? Né? Eu coloquei 3 opções. Uma figura geométrica com 3 lados e ângulos internos iguais. Uma figura geométrica com nenhum lado e ângulo interno igual. Uma figura geométrica igual com 2 lados e 2 ângulos internos iguais. Então, eu vou começar pelo do meio aqui. E vou avançar e falar, deu ruim, né? Deu ruim 2, mandou tentar outra vez. Então, vou voltar. Deixa eu tentar essa terceira opção aqui. Tente outra vez. Então, não deu certo também. Então, finalmente aqui eu vou selecionar a primeira opção. E aí, vem a mensagem de parabéns, resposta certa. Bom, o final aqui do formulário, eu tenho um link, né, da central de ajuda do Google, em que indica ali os exemplos de expressões regulares. Eu vou falar sobre essas expressões regulares na hora que eu estiver editando esse formulário, para mostrar para vocês lá naquela parte do sol, né, do tipo de uso lá da palavra. Caso você tenha interesse, né, você pode preencher com seu nome, seu e-mail, e eu peço para que você abra o seu coração aí para você comentar essa oficina, para dar sugestões, para criticar, fiquem à vontade para isso. Nenhum desses itens aqui, nenhuma dessas perguntas aqui são obrigatórias, tá? Fica a critério de vocês, se vocês quiserem preencher e enviar para que eu acompanhe isso aí, né, em outro momento. Bom, vamos finalmente à parte que deve interessar a maior parte de vocês aí, que é a parte de edição do formulário, né? Eu não enviei, porque a intenção é só uma demonstração mesmo. Nós estamos aqui agora no modo de edição do formulário, né? Esse modo de edição do formulário, ele permite que a gente veja, né, as questões que foram utilizadas e as configurações que foram, né, devidamente feitas aí. Então, aquela primeira pergunta que eu fiz sobre se você já conhece e domina completamente o formulário Google, então as duas opções são enviar o formulário e ir para a seção 3. Ah, mas quando eu estou editando, algumas pessoas podem acabar me perguntando, né? Quando eu estou editando, não aparece para mim essa opção aí de enviar formulário, de ir para a seção tal. É porque há um segredinho, né? Que na verdade não é bem um segredo. Ele fica aqui, em mais opções que ficam nessas 3 bolinhas, em que há necessidade de marcar, né?
há necessidade de marcar esse item aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. Então, quando essa opção está marcada, né, o normal, né, o default, né, o padrão é não aparecer. Então, se vocês estiverem editando o formulário pela primeira vez ou recém aprendeu a editar o formulário, vocês vão ver que não aparece essa opção aqui, porque precisa marcar primeiro. Então, a gente vem aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta, apareceu aqui, né, onde eu posso escolher. Claro que para isso aqui aparecer, eu tenho que ter outras sessões no meu formulário. Então, eu já venho fazendo um planejamento para que o meu formulário ele tenha uma lógica, né? Ele tenha uma sequência, uma estratégia. Então, vocês podem pensar, por exemplo, na hora de preparar esse jogo, vocês podem preparar um roteiro prévio, separem imagens, separem vídeos, separem, né, textos que vão alimentar o seu jogo, né? Que vai seguir uma sequência. Vocês podem, por exemplo, fazer uma maratona de charadas, né? De perguntas que podem levar a um raciocínio lógico, e aí, à medida que eles forem fazendo, eles vão avançando em cada sessão. O recomendado é que a gente faça uma sessão por questão, né? Então, cada questão vai ser uma sessão separada, porque isso vai possibilitar que ele só avance para a sessão seguinte se ele cumprir, né? Se ele responder corretamente aquela questão que está na sessão anterior. Então, ele responde corretamente, passa para a próxima. Responde corretamente, passa para a próxima. Então, já sabendo que está habilitado aqui e com base na resposta, basta eu fazer as devidas seleções aqui. Então, quem selecionou a primeira, que é no caso já dizendo que domina, então não faz sentido dar sequência nesse formulário, então eu já domino o formulário, não precisa, né? Só cumpre tabela, vai lá e envia o formulário, que é o último item lá, né, a última, fica abaixo de todas as sessões. Eu costumo trabalhar um exemplo nas aulas que eu trabalho com formulário, é quando eu vou fazer uma determinada enquete. Vamos supor que eu esteja fazendo um levantamento com pessoas, né, eu quero fazer uma entrevista apenas com pessoas que fumam, né? Com pessoas fumantes. Então, quero fazer uma série de perguntas relacionadas ali ao vício, né, ao tabagismo, e aí eu quero separar as pessoas que fumam das pessoas que não fumam. Então, não faz sentido eu pedir para uma pessoa que não fuma para preencher o meu formulário. Mas eu quero registrar que ela participou, que ela esteve presente na minha pesquisa. Então, a minha primeira pergunta do formulário é: você é fumante? Sim ou não? Se a pessoa responder sim, o formulário vai dando sequência. Ela vai respondendo as perguntas do formulário que estão relacionadas ao tabagismo. Se ela responder não, ela já vai direcionada para a última sessão, uma sessão de agradecimento, ou mesmo para a sessão para envio do formulário, porque ali encerra a participação dela no formulário, porque ela não vai precisar responder as perguntas, né, sendo que ela não é fumante. Então, só um exemplo. Né, poderiam ser outros exemplos relacionados a consumo, relacionados ao uso de produtos e serviços, etc. Então fica uma dica aí, não só para um formulário gamificado, mas como um formulário com utilidades, né, com múltiplas utilidades aí, conforme o direcionamento que o formulário vai ser possível, né, de utilizar. Então aqui eu quero continuar, né, se eu já sei, eu envio o formulário. Se eu não sei, eu quero aprender, então eu procuro aqui, né, a seção 3, que é a que vamos aprender aqui, tá? Eu tenho aqui também uma opção de configuração que eu tinha colocado, que é a seção 2, para quem respondesse o sim, né? Que é para quem respondesse sim, tá aqui, ó. Uau, acho que essa apresentação já diz tudo que você sabe. E aí, envia o formulário. Basicamente sendo curto mesmo no assunto. Fala assim, não, você já sabe, então não precisa, né? Não precisa preencher novamente, não precisa se submeter ao preenchimento.
Bom, a outra opção aqui, o outro item, é o de ordenar as opções aleatoriamente. Isso numa quantidade de opções, né, listadas, vamos supor, você tem 10 respostas possíveis. Para evitar que, de repente, numa competição, os meninos colhem, né, estão ali olhando um do outro, não, é o terceiro item, marca lá o terceiro item, que é o que avança na competição. Então, se eu quiser colocar randomicamente, para cada vez que o formulário for sendo aberto, essa ordem das opções ela vai mudar. Então, quando vocês forem utilizar essa opção de ordenar as opções aleatoriamente, não numerem os itens, tá? Fica a dica, não numere os itens, porque o que acontece? Ele vai ordenar aleatoriamente, mas o 1 vai continuar sendo 1, o 3 vai continuar sendo 3, o 5 vai continuar sendo 5, o 2 vai continuar sendo 2. Ele vai mudar só a ordem, tá? Então fica essa dica também se vocês forem utilizar a opção de ordenar aleatoriamente, né, os itens. A segunda pergunta, né, que eu coloquei aqui com relação a respeito dos requisitos, né, que inclusive estava faltando o i, que eu já corrigi agora, que no caso é em tempo real, apresentando e já fazendo as devidas, né, correções caso necessário aqui. Então a gente tem aqui um outro tipo de questão, né, a questão aqui que funciona como redirecionamento, mais um exemplo, aquilo que eu já tinha falado na sessão anterior, né? Eu tenho aqui 4 opções, cada uma dessas opções vai direcionar meu formulário aqui para uma sessão específica. Então, ir para a sessão 1, ir para a sessão 3, enviar o formulário ou continuar, né, para a sessão seguinte, que eu poderia ter discriminado também. Se eu quiser discriminar aqui, que depois dessa sessão aqui, que é a sessão 4, ele teoricamente vai ter que ir, né, para sessão 5, mas eu deixei simplesmente continuar para a próxima sessão. A observação é que se eu estiver utilizando essa função aqui de continuar para a próxima sessão e eu arrastar o meu bloco, né, arrastar a minha sessão, ele vai levar em consideração a sessão posterior ao que ele se localiza. Então, se eu levar ele lá para baixo, por exemplo, para a sessão 8, ele vai considerar continuar para a próxima sessão. Qual a sessão? A 9, né, que é a que vem após ele. Então, estejam atentos também com relação a deixar o item continuar para a próxima sessão e vocês precisarem adicionar sessões antes ou depois aí no formulário de vocês. Com relação, né, à questão subjetiva, que eu já tinha colocado para vocês a respeito, nós temos aqui o uso de expressões regulares. Aqui nas opções, vocês não vão ver, né, aquele ir com base na resposta, porque o ir com base na resposta está disponível apenas para questões objetivas, né, seja caixa de seleção ou seja a de múltipla escolha, tá? Se vocês utilizarem o resposta curta, ele vai entrar aqui no modo validação da resposta. Então, para essa resposta ser verificada, ele tem que entrar aqui como uma expressão regular, ele tem que corresponder, e aqui que vem o pulo do gato. No caso, se eu quisesse, né, se eu tivesse colocado aqui apenas a palavra sol com inicial maiúscula, só essa palavra, mas aí vamos supor que o estudante, né, a pessoa que está respondendo o formulário, ela escreve, está o caps lock ligado, ela escreve a palavra sol toda em caixa alta. Está errado? Não, não está errado, né? Mas o que o formulário vai dizer? Vai dizer que está errado, porque eu não disse para o formulário que existe essa possibilidade, tá? Então, daí a necessidade de, quando vocês estiverem colocando no formulário de vocês questões que são de palavras, né, de palavras, de possibilidades de resposta que é mais de uma palavra, vocês devem colocar todas essas palavras separadas por uma barra vertical, né?
E aí, no caso, eu separei a palavra sol com inicial maiúscula, não S maiúsculo, da palavra sol toda em maiúscula. Por que eu não coloquei o sol? Por que eu não coloquei o sol todo em caixa baixa, né, todo em minúscula? Porque aí já há um erro um erro de português, porque no caso do astro, né, o astro sol, ele tem que ser grafado com S maiúsculo, tá? Mas eu poderia ter colocado todo em caixa baixa também, porque aí a resposta seria, ele aceitaria mesmo escrito em minúsculas. Valeria a mesma coisa para nomes próprios, tá? Se eu quiser colocar aí a palavra, vamos supor, o primeiro imperador do Brasil, né? Pedro I. Aí eu coloco lá todo em minúscula, né? Vai estar errado, porque a palavra Pedro é um nome próprio. O nome próprio tem que ser grafado com inicial maiúscula, tá? Então eu poderia colocar Pedro com P maiúsculo e Pedro todo em maiúsculas, né? Todo em caixa alta. Só para exemplificar aí, né, essa possibilidade. Existem outras expressões regulares, aí no caso, por conta do tempo disponível para fazer essa apresentação, eu não vou colocar, eu deixei lá no link, tem um link lá no final, tá? Eu vou avançar aqui só para adiantar aqui um pouquinho. Ele está aqui, ó, disponível. Ele está na seção 13, bem no final, na hora que vocês estiverem quase enviando o formulário, quase concluindo, esse link aí, ele disponibiliza para vocês outras expressões, né, regulares que podem ser guardadas para vocês utilizarem aí nos formulários, nas configurações de vocês. Por exemplo, se querem utilizar palavras que começam com um prefixo específico, então vocês podem discriminar esse prefixo e aí usar os coringas, né, para o restante das palavras, ou sufixo, né, que seria o contrário. Então, todas as palavras que começam com tal prefixo, ou então todas as palavras que terminam com tal sufixo, certo? O próximo item, na hora aqui de falar que... Porque ele fala, só podem palavras. Não precisa ser só palavras, a gente pode utilizar números também. Mesma coisa da validação da resposta. E aí, no caso, ao invés de eu colocar aqui que seria um texto, né? Porque aqui em cima, a gente tem ali na questão do sol, a gente tem no texto da resposta, é uma expressão regular. Mas poderia ser um comprimento, poderia ser um texto, poderia ser um número, né? Quando é um comprimento, no caso, é uma palavra que não pode exceder uma quantidade de caracteres, ou uma palavra que não pode ter menos que tantos caracteres. É para isso que serve o comprimento, né, no caso aí do formulário. Então, no caso de número, eu coloquei aqui o número, ele tem que ser igual a 12, que é o que responde aqui a minha charadinha, né, a minha perguntinha ali, qual a metade do dobro de uma dúzia? O dobro de uma dúzia é 24, com a metade de 24, 12. E aí, essa é a resposta. E aí eu coloquei aqui como número, então somente número que pode servir como resposta. Caso eu queira utilizar texto, aí eu posso fazer da mesma forma que eu fiz aqui em cima, né, na pergunta da seção 5, eu mudaria aqui. Expressão regular, correspondência, 12, D-O-Z-E, né? Ou em caixa alta, tudo em caixa alta, ou apenas com D maiúsculo. Então, aqui eu coloquei um exemplo utilizando o número. E aí vocês podem variar com números e palavras, apenas números, né? Fica a critério de vocês. Vocês podem utilizar, por exemplo, no lugar aqui do texto, qual a metade do dobro de uma dúzia, eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar uma equação, né? Posso colocar um gráfico, posso colocar uma expressão, né? Posso colocar uma imagem que vai indicar ali qual seria a resposta para a pessoa observar e responder. E aí ela só vai conseguir avançar se ela responder corretamente. Por isso que é outra dica, todas as perguntas serem obrigatórias, tá?
todas as perguntas que vocês forem utilizar numa sequência, numa escape room, que poderia ser aí um dos exemplos de formulário gamificado, todas serem obrigatórias, porque ele só vai avançar, só vai sair se ele responder corretamente, né, a esses itens. No caso de utilizar imagens, o procedimento é basicamente o mesmo lá do exemplo que eu dei de múltipla escolha, né? A imagem com a opção 1, ele vai para a seção 8, e a imagem 2, né? No caso aqui, a opção 2 vai para a seção 9. Então, a seção 8 é essa daqui, que deu ruim, e a 9, que é a correta, é a próxima aqui, ó, muito bem. Tá? Então, como vocês perceberam, eu utilizei uma seção para a resposta correta e uma seção para a resposta incorreta. No caso do redirecionamento, da pergunta, né, da seção 10, sobre o que é um triângulo equilátero, eu coloquei aqui para a seção 12, caso acerte, ou ir para a seção 11, né, as duas questões, as duas respostas erradas que vão para a mesma seção ali, que é a que indica que deu ruim, né? Manda tentar outra vez. É interessante salientar aqui que vocês podem colocar diversas opções, né? Vocês podem colocar diversas opções. Pode colocar, por exemplo, uma lista com todos os estados, né? Todas as capitais. E aí, no caso, a pergunta é qual a capital de determinado estado. E aí, dentre todos os estados que estão listados, a pessoa ela vai ter que marcar a correta, né? E aí todas as demais vão para uma seção, que é a seção que diz que não está certo, e apenas a resposta correta direciona para a seção correta no formulário. Então, basicamente, né, isso aí foi uma dica, né, uma apresentação de dica que vocês podem utilizar aí, tanto para gamificação, como vocês podem preferir, né, de diversificar para determinadas atividades. No formulário, né, com base na resposta, vocês podem, por exemplo, fazer um formulário que ele vai dividir para duas frentes. Ele pode ir para a frente em que as respostas são todas dadas com números, então vocês podem fazer as perguntas e todas as respostas sejam respondidas com números, e pode direcionar o formulário para que todas as respostas corretas, as que precisam ser selecionadas ou preenchidas, sejam preenchidas com palavras. Então, isso no mesmo formulário vocês têm inúmeras possibilidades, né? Praticamente ilimitadas possibilidades, sendo que ele vai caminhando, cada um vai preenchendo e vai caminhando conforme o seu tempo, né, de pesquisa, de elaboração, de responder, de raciocínio, né, fica aí dependendo de cada tipo de formulário. O link que eu já tinha falado para vocês, aqui sintam-se convidados, né, a preencher, em caso aí vocês tenham achado interessante essa palestra, queiram participar, queiram entrar em contato, queiram saber um pouco mais, podem mandar, né, dúvidas, né, com relação a esse preenchimento. Eu posso muito bem responder, né, para vocês, aí tentando ajudar da melhor forma possível a criar, né, os primeiros formulários de vocês aí, caso vocês não tenham ainda, né, desenvolvido nenhum joguinho nesse sentido, né. Então, voltando aqui para a apresentação, o que eu posso dizer para vocês é que é irrelevante saber de tudo, mas torna-se necessário usar o máximo quando se sabe pouco, né? Então, assim, a gente não precisa saber de tudo, mas se a gente sabe pouco, a gente vai ter que usar sempre tudo aquilo que a gente sabe, né? Então, a dica aí é abrir o leque, né? Quanto mais vocês procurarem de informação, maiores são as possibilidades aí de resolver, né? Então, aí na tela está apresentando aí as minhas redes sociais, né? As formas que vocês têm aí de entrar em contato comigo. Fiquem à vontade para me chamar nessas redes aí, caso vocês precisem de algum apoio, alguma dica,
ou mesmo para se conectar comigo, né? E basicamente essa era a minha apresentação para hoje. Eu quero agradecer a todo o pessoal aí da Moonshot, em especial a professora Roberta, né, grande apoiadora aí dos colegas, né, nós somos todos innovators, e ela tem sempre participado, tem sempre apoiado, tem sempre estado junto com a gente, tá? Então, muito obrigado, até um próximo evento. Abração. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.